Olá, bom dia para você que logo de manhã sintonizou na IPP-TV, a sua TV missionária. Este é o programa Vida Devocional. Eu sou o pastor Alceu Lourenço, pastor da Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó, e nós vamos dedicar esse tempo agora, essa meia hora, para estudarmos um pouco da Palavra de Deus e vermos os ensinamentos que o Espírito Santo tem para essa nossa manhã. Eu espero que isso sirva para que o seu dia comece da melhor maneira possível, aos pés do Senhor Jesus, ouvindo a sua palavra, aprendendo da sua vontade para a nossa vida. Nós vamos estudar o trecho da carta aos Hebreus, no capítulo 5, então se você tem uma Bíblia aí, abra a sua Bíblia lá no Novo Testamento, Hebreus capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o 10, mas antes um recado importante. No final do nosso tempo aqui, nós vamos orar juntos, então se você tiver algum pedido de oração, coloque aí no chat. Ao final do programa eu estarei abrindo ali e vendo os pedidos de oração e colocando aqui diante do Senhor, intercedendo pela sua vida, intercedendo pela sua família, intercedendo pelas suas necessidades, tá bom? Então, use aí o chat para colocar os seus pedidos de oração. Mas primeiro vamos começar orando, para que Deus ilumine o nosso coração e a gente entenda direitinho aquilo que nós vamos ler, tá bom? Então, abaixe sua cabeça agora, vamos orar pedindo a Deus que ilumine o nosso coração com a sua palavra. Pai santo e querido, em nome de Cristo Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra nesta manhã, que o Senhor nos ajude a pôr em prática a tua palavra durante este dia, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a termos um coração desejoso de te ouvir e de viver de acordo com a tua vontade, Pai. Faz isso conosco, é o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos então ler a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 5, do versículo 1 até o 10. Diz assim: Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo se glorificou para se tornar não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aí a nossa leitura. Nesse trecho da carta, o autor divide o texto em duas partes. Eu tenho a impressão que você deve ter notado isso. Na primeira metade do versículo 1 até o 4, ele apresenta as qualificações do sumo sacerdote levítico, lá do judaísmo do Antigo Testamento, conforme a lei de Moisés. Então ele fala da ordenação do sumo sacerdote, ele fala do ministério de mediador do sumo sacerdote, ele fala da identificação do sumo sacerdote com o seu povo. E aí na segunda metade do texto, versículo 5 até o 10, ele vai demonstrando como essas mesmas qualificações se cumprem de maneira superior em Jesus Cristo. Então, tem essas duas metades, tem muito conteúdo, eu vou deixar alguma parte disso para a gente ver no nosso próximo encontro daqui a 15 dias, mas por enquanto vamos avançando aí, comparando o sumo sacerdote antigo, lá nos primeiros versículos, com o novo sumo sacerdote Jesus, nos versículos finais, tá bom? Então vamos fazendo essa comparação. E de acordo com a lei de Moisés, está lá em Êxodo 28 até o 29, depois em Levítico 8 também esse tema é retomado, em Números novamente o tema do sumo sacerdote é retomado, mas de acordo com a lei de Moisés, então, estava muito claro que somente Arão, o irmão de Moisés, e
obviamente os seus descendentes, tinham permissão de servir no altar do Senhor, ou seja, de serem sacerdotes. No Antigo Testamento, o sacerdócio, então, pertencia a um grupo fechado, né? Ele estava ali delimitado, aquele grupo, de acordo com a sua descendência, de acordo com a sua descendência sanguínea, né? Uma barreira muito clara. Somente aqueles que eram da tribo de Levi, e especificamente descendentes naturais de Arão, podiam ser sacerdotes. Porém, dentre aqueles sacerdotes todos, tinha que ser extraído, tinha que ser escolhido um que ia servir como sumo sacerdote naquele tempo, né? Então, o nosso autor no versículo 1 aí diz que ele se refere a essa nomeação do sumo sacerdote, dizendo que ele era tomado dentre os homens, né? Ou seja, escolhido, né? Para a sua tarefa, né? Constituído na sua tarefa. Constituído aqui tem o sentido de instituído, de colocado no posto. Então, dentre todos aqueles que eram qualificados como levitas, haviam aqueles qualificados como sacerdotes, e dentre esses, um era escolhido como sumo sacerdote até a sua morte, ou até a sua aposentadoria. Então, toda essa qualificação era externa, ou seja, Deus é que chamava alguém para ser sumo sacerdote. Essa é a ênfase do nosso autor, né? No versículo 4, ele usa o exemplo do próprio Arão, dizendo que Arão foi chamado por Deus e, portanto, ninguém tem o direito de chamar essa honra para si mesmo, né? É sempre Deus que tem que escolher o sumo sacerdote, designar o sumo sacerdote. Não existe sacerdote autodesignado, né? No Antigo Testamento isso não podia acontecer. Arão foi chamado diretamente por Deus, lá em Êxodo 28, para ser sumo sacerdote, e o próprio Deus disse que a sua descendência também o seria. Nós sabemos que no decorrer da história, obviamente, houve outros critérios, né? Então, por exemplo, Herodes era conhecido por tirar sumos sacerdotes e colocar outros mais de acordo com as suas conveniências políticas. Então, nós sabemos que isso foi deturpado com o tempo. Mas, segundo a lei de Moisés, somente podiam ser sumos sacerdotes aqueles designados pelo próprio Deus na sua palavra. E o nosso autor, então, vai afirmar que essa mesma qualificação de ser designado por Deus está presente também em Jesus, né? Então, ele vai demonstrar isso no versículo 5 em diante, mostrando que Jesus também cumpre esse requisito. E ele faz isso, como sempre, né? Citando o próprio Antigo Testamento. Ele cita o Salmo 2 e ele cita o Salmo 110. Então, no Salmo 2, diz lá no versículo 5, né? Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ele está citando o Salmo 2. E depois, no versículo 6, ele cita o Salmo 110. Tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nesses dois salmos, Deus é retratado se dirigindo ao rei de Israel e lhe fazendo promessas magníficas, promessas que certamente vão muito além do que qualquer rei poderia receber. Com o tempo, o povo de Deus foi percebendo que essas palavras dirigidas muitas vezes ali durante o reinado de Davi, né, porque Davi era o salmista principal, elas ultrapassavam Davi. Eram palavras que pareciam estar sendo dirigidas a Davi, mas não se cumpriam em Davi. Elas estavam acima do que Davi podia alcançar como rei, né? E qualquer dos seus descendentes também, nenhum deles chegou aos pés daquelas promessas. E eles então começaram a entender, o povo de Deus antigo, que essas promessas eram direcionadas àquele rei que Deus havia prometido para Davi, que seu descendente seria rei para sempre, o seu trono jamais teria fim. Lá em 2 Samuel 7, que Deus promete. Então, esses salmos eram conhecidos como salmos messiânicos, né? Eles eram vistos como salmos messiânicos porque apontavam para esse rei ungido de Deus e que teria um reinado eterno. Pois bem, o nosso autor então chama a atenção para esses dois salmos, um dizendo que o rei seria filho de Deus e o outro dizendo que o rei seria sumo sacerdote para sempre, para dizer então que este rei que Deus traria para o seu povo, era um rei e era também um sumo sacerdote.
Por que isso precisa ser destacado pelo nosso autor? Porque isso é inusitado. Como eu acabei de dizer, em toda a história de Israel, o ofício de sumo sacerdote sempre pertencia a alguém da tribo de Levi, descendente de Arão. Mas o reinado, ou seja, a realeza, pertencia a uma outra tribo, né? Porque tinha que ser um descendente de Davi, portanto, da tribo de Judá. São duas tribos diferentes, era impossível que alguém pertencesse a essas duas tribos, né? Levi e Judá ao mesmo tempo. Então, os seus leitores, que eram hebreus, certamente iam objetar. Mas que história é essa de um rei sacerdote? Isso não pode existir, porque eles têm que ser de tribos diferentes. E o nosso autor, então, já mostra que desde o Salmo 110 já estava previsto que um dia haveria um rei sacerdote, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é aquele personagem meio misterioso lá de Gênesis 14, né? Abraão está voltando da guerra, ele encontra um sacerdote de Deus ali que era sacerdote e era rei da cidade de Salém, e faz ali a sua oferta, dá o seu dízimo. Então, de alguma maneira, ele é legitimado lá em Gênesis 14, e Davi, no Salmo 110, diz que haveria um rei sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, ou seja, ele não pertenceria à ordem de Arão, não pertenceria à tribo de Levi, mas seria, sim, um sumo sacerdote. O ponto principal aqui, meus irmãos, é que, apesar da tribo de Judá, apesar da tribo de Judá ter o direito, né, de trazer os reis, né, os reis de Israel, de Judá, vinham da tribo de Judá, e Jesus pertencer à tribo de Judá, sendo descendente de Davi, ele é também um sumo sacerdote diferente, porque ele, de cara, já tem uma autoridade real, porque ele junta os dois ofícios que nunca foram juntados em uma pessoa só. Mas não é só isso. O ponto principal do autor é que Jesus não tem um mandato vitalício como os sumos sacerdotes antigos, mas ele tem um sacerdócio para sempre, porque nele se cumpre a profecia do Salmo 110, versículo 4. Então, sendo um sumo sacerdote para sempre, o seu ofício como nosso representante perante Deus jamais vai cessar, jamais vai ter fim, jamais vai perder o efeito. Então, meus irmãos, vejam como é reconfortante para o nosso coração refletir no sumo sacerdote que Deus providenciou para nós, porque o texto diz que Deus é que designou Jesus, né? Designou o chamando e dando a ele o ofício de sumo sacerdote para sempre. Então, vejam só, não é um representante qualquer que nós temos diante de Deus, pelo contrário, é um sacerdote escolhido por Deus, designado, ordenado, instituído pelo próprio Deus, que deu a ele toda a autoridade, não só de sumo sacerdote, mas também a autoridade como rei, um rei sumo sacerdote, que é rei sumo sacerdote para sempre, por toda a eternidade. Reflita um pouco nisso, veja que coisa maravilhosa. O seu sacerdote, aquele que está diante de Deus intercedendo por você, não tem prazo de validade, não tem limitação temporal. Sabe o que isso significa? Significa que o nosso representante jamais vai falhar em sua missão de interceder por nós junto ao Pai. Que maravilha sabermos disso. Ele não vai ser impedido pela morte, ele não vai ser impedido por forças externas, nem se todo o exército do inferno se levantar contra o nosso sumo sacerdote ou contra nós, contra o rebanho dele. Ele tem toda a autoridade e poder que vem do próprio Deus para continuar o seu ofício de interceder por nós e receber as bênçãos de Deus em nosso favor. É assim as palavras do próprio Jesus, né? Lá em João 10 ele diz assim: ninguém arrebatará as ovelhas que o Pai me deu da minha mão. Olha o poder que ele tem como rei sumo sacerdote, né? Ele diz lá em Mateus 11, tudo me foi entregue pelo meu Pai. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Então é esse rei sumo sacerdote que está nos convidando a fazer uso da sua autoridade e do seu poder como um sumo sacerdote designado diretamente pelo próprio Deus para toda a eternidade. Que nós possamos alimentar a nossa vida de oração
com esta imagem, com essa certeza, com este ensino maravilhoso de que Jesus é o nosso sumo sacerdote designado por Deus para sempre. Mas o nosso autor ainda segue, ele continua a sua descrição das qualificações do sumo sacerdote. Ele foi ordenado por Deus? Sim, ele foi. Mas para quê? Né? Então, ainda no versículo 1, ele diz que os sumos sacerdotes eram ordenados para tratar das coisas concernentes a Deus em favor dos homens. Está aí no primeiro versículo. Né? E o que é que ele faz, então, a favor dos homens? O texto diz que ele oferece dons e sacrifícios pelos pecados. Dons aí é o termo que ele está usando para se referir a todas aquelas ofertas, né? Não são dons espirituais, são dons no sentido de doar, né? de entregar, de ofertas. Então, são todas aquelas ofertas prescritas na lei de Moisés para expressar gratidão ou consagração a Deus. Né? Havia todo tipo lá, pães sem fermento, pães com fermento, bolos, carneiros assados, havia de tudo a ser ofertado perante o altar do Senhor, e o sacrifício, e tudo isso era feito pelo próprio sacerdote, né? O povo trazia e os sacerdotes ofereciam. E ele também fala de sacrifícios, aí aquelas ofertas que eram entregues, né? Também variava muito, né? Tanto animais maiores, bodes, carneiros, como também bolos, né? Porção de farinha, pombinhas para os mais pobres, enfim. O sumo sacerdote, então, tinha o ofício de entregar dons e sacrifícios, diz o nosso autor aí, pelo povo, né? Em favor do povo. E então ele estava atuando como representante do povo perante Deus. Esse é o ponto. Inclusive o uniforme, né? Nós nos lembramos lá do uniforme, da farda que o sacerdote tinha que usar, especialmente no seu ofício ali no dia da expiação, e ele colocava um peitoral onde havia 12 pedras preciosas, representando cada uma das 12 tribos de Israel. Então, de fato, ele estava ali em nome do povo, pelo povo, em favor do povo. E quando ele entrava no Santo dos Santos com sacrifícios, né, o ponto alto do seu ofício no dia da expiação, uma vez por ano, o sumo sacerdote ia lá para obter o perdão de Deus dos pecados de todo o povo. Então, essa é a qualificação, a função do sumo sacerdote na antiguidade. Como é que Jesus cumpria esse mesmo papel? Bom, Cristo executou o mesmo papel, conforme o nosso autor também nos explica lá no versículo 7. Então, ele faz uma descrição vívida aí de Jesus intercedendo perante Deus. Né? No versículo 7, ele diz que Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e foi ouvido. Nos dias da sua carne, então, ele está falando a respeito da encarnação do Filho de Deus, no tempo que ele estava na terra, no seu ministério terreno. E ele fala, então, de Jesus orando com forte clamor, lágrimas e súplicas. Aparentemente, ele está se referindo não a qualquer oração que Jesus fez, mas da forma como ele descreve, nos remete àquele momento em que Jesus estava prestes a ser traído, preso, torturado e morto na cruz, ali no Getsêmani com os seus discípulos, e ele intercedia de maneira tão intensa que, diz o texto lá de Lucas, o suor dele chegou a misturar com o sangue ali, né, vertendo sangue e pingando no chão. Então, naquele momento, o Salvador estava intercedendo com forte clamor, lágrimas e súplicas, aí, segundo o nosso autor fala. Mas ele diz que Jesus foi ouvido, né? E aí muitas pessoas podem dizer assim, mas peraí, Jesus lá não pediu para que Deus, se possível, passasse dele aquele cálice? Deus não o ouviu nisso, né? Então, mas é que Jesus não parou aí. Jesus pediu para ser poupado da ira divina, mas ele disse que ele terminou a sua oração pedindo para que Deus fizesse a sua vontade. Né? Seja feita a tua vontade. E de fato Deus fez. Então, quando Jesus pediu para que Deus fizesse a sua vontade, Deus o atendeu nisso. Né?
De qualquer forma, quanto à agonia que Jesus estava sentindo, Deus também o atendeu enviando um anjo, né? Há a descrição lá em Lucas, capítulo 22, versículo 43, que Deus enviou um anjo para confortá-lo na sua necessidade. Mas Jesus não estava orando por si mesmo, Jesus estava intercedendo pelo seu povo, e quando ele disse para Deus fazer a sua vontade, Deus fez a sua vontade, que era salvar pecadores por meio de Jesus. Então, essa era a vontade do Pai, Jesus sabia que era essa a vontade do Pai, e Jesus pede para que Deus faça a sua vontade, né? Então, lá em João 12, por exemplo, Jesus diz o seguinte, João 12, do 27 ao 28, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então aqui nós vemos que Jesus, de fato, apesar da agonia da morte que se aproximava, não estava orando por si mesmo, mas estava orando para que Deus cumprisse o seu papel, cumprisse o seu propósito, para o qual o próprio Jesus havia sido enviado, de glorificar o seu nome, salvando pecadores que não mereciam. Então, Deus estava glorificando o seu nome e a sua graça ao entregar o seu Filho na cruz, e nisso ele estava atendendo a oração, a intercessão de Jesus. Ou se quisermos lembrar de uma das últimas orações de Jesus, já crucificado, quando ele diz, também Lucas registra isso, né? Quando ele diz, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Né? Então, a despeito de toda aquela expectativa terrível de ser crucificado pelos homens, de ser abandonado pelo Pai na cruz, né? Quando ele clama ali ao Pai, porque o Pai o abandonou ali, rompeu a sua comunhão amorosa com o Filho para derramar sobre o Filho a sua ira, aquele momento que Jesus estava aterrorizado dele chegar. Mas, apesar disso, Jesus continuou intercedendo para que Deus fizesse a sua vontade e o seu plano fosse realizado de salvar pecadores. Afinal de contas, em qualquer momento ele poderia ter pedido uma legião de anjos para protegê-lo. Mas o que ele pede é que o Pai cumpra o seu plano e salve as suas ovelhas, salve o seu povo, perdoe o seu povo. Então, meus irmãos, vejam que sumo sacerdote maravilhoso é esse que nós temos em Jesus Cristo. Ele não é apenas aquele que tem uma autoridade única como rei sumo sacerdote, mas ele desempenhou a sua tarefa de nosso mediador de uma maneira única também. Ele não entrou no Santo dos Santos para interceder pelo perdão do povo com base num sacrifício de um novilho, mas ele mesmo estava na cruz se entregando a sua própria vida, derramando o seu próprio sangue para interceder por nós, em favor de nós. A sua intercessão é banhada pelo seu próprio sangue, não apenas com suas lágrimas. Ele o seu sangue derramado ali em favor do seu povo, da sua igreja. E por isso também é impossível que ele fale interceder por mim e por você. Na verdade, é impossível até que o Pai deixe de atendê-lo na sua intercessão. Ele pode interceder por nós dessa maneira maravilhosa, simplesmente porque ele é esse sumo sacerdote maravilhoso que o Pai colocou em nossas vidas. Então veja, aquele que poderia clamar para salvar sua própria vida, preferiu clamar pela sua vida e pela minha. E aquele que poderia salvar seu próprio filho da morte terrível na cruz, preferiu salvar a mim e a você pela sua morte. Que sacerdote maravilhoso nós temos em Jesus. Então, se você crê no nome de Jesus Cristo como seu mediador, então descanse a tua alma, meu irmão, minha irmã. Entregue os seus fardos, confesse os seus pecados, seja perdoado, abandone a sua ansiedade com o dia de amanhã, encontre descanso, confie a Ele o seu destino eterno e o seu destino imediato. Confie em Jesus. Nossas vidas estão seguras naquelas mãos perfuradas pelos pregos romanos e que agora estão intercedendo por nós diante do Pai. Você sabe que às vezes o diabo tenta nos convencer de que a nossa oração não foi ou não será ouvida por Deus. E ele faz isso com algumas mentiras. Ele mente que Deus não se importa
com você ou comigo, ele mente que Deus desistiu de nós porque nós somos muito pecadores, ele mente que as nossas tribulações são insignificantes e que Deus não vai se importar com elas, ele mente que o nosso pecado é grande demais e que, portanto, não terá perdão, ele mente que não seremos ouvidos porque estamos orando da forma errada ou porque não temos força necessária na nossa fé. Tudo isso é mentira. Porque a verdade é que o objetivo de Satanás é apenas nos impedir de olhar atentamente para o nosso representante perante Deus. Ele quer vacilar a nossa fé, ele quer impedir a nossa fé de continuar. Mas o nosso autor, a palavra de Deus, está nos dizendo que esse sumo sacerdote que nós temos é poderoso para interceder por nós. E Deus sempre vai ouvi-lo, porque Deus o designou como rei, como sumo sacerdote e como nosso mediador intercedendo por nós. E se Deus o designou assim, então a sua intercessão jamais vai falhar. E é por causa dele que Deus vai ouvir a minha e a sua oração, sim. Ele é o nosso sumo sacerdote para sempre e sempre será ouvido pelo seu Pai em nosso favor. Confie nele, descanse na obra dele e se alegre na comunhão com ele. É isso que o texto está nos ensinando. Pois bem, graças a Deus então pelo nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, nós vamos encerrar o nosso tempo juntos aqui de estudo com oração, como eu tinha dito. Deixa eu ver aqui se temos pedidos de oração, né? Se vocês colocaram aí os seus pedidos de oração para a gente ler. Aqui. Deixa eu ver se tem alguns pedidos de oração aqui marcados. Eu acho que não está atualizado aqui o chat. Deixa eu ver aqui. Agora achei, pronto. Então temos aqui a Maria Borges está pedindo oração pela sua mãe Luzia, para que Jesus a salve, né? Então a salvação do Senhor. A Su Fernandes está pedindo oração pelo irmão dela, que está internado na UTI há 110 dias por causa da Covid. Nossa, que o Senhor tenha misericórdia e levante ele, viu, Su? A vida a restauração do meu filho, a Helenice está pedindo, restauração espiritual. Oração por Mariana, para que ela creia em Jesus. A Liliane está pedindo oração pelo José Rogério, seu marido, e a sua família, a empresa que está quase falindo, vamos orar também. Cibele, a filha da Simone, a Simone está pedindo oração pela Cibele, pelo esposo Augusto, para que eles também creiam em Jesus. O Aguinaldo recebeu alta do tratamento. Ele está agradecendo a Deus porque agora ele foi curado. Graças a Deus, viu, Tânia? Graças a Deus pelo seu pai Aguinaldo, que o Senhor tirou aí do leito, né? A Nadjane está pedindo oração pela vida do irmão dela. E a Miriam está pedindo oração por ela mesma, que está muito desanimada, e também pela sua família. Muito bem. Nós vamos orar agora, mas não é porque o pastor está orando que a oração é especial não, viu? Nós vimos que o nosso sumo sacerdote é Jesus e é Ele que intercede por nós. Então, ore você também que está em casa, abaixe sua cabeça, você também está diante de Deus, orando a Ele, se você confia em Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, nós vamos orar agora, fazendo esses pedidos, mencionando esses nomes, mas que nós possamos também orar uns pelos outros aí, né? Tira um print aí, salve, escreva num caderninho de oração aí os pedidos desses irmãos aqui que colocaram, tá bom? Vamos assim, orando uns pelos outros. Abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai Santo e querido, em nome de Cristo Jesus, queremos te agradecer por esse tempo de aprendizado, mas acima de tudo, queremos agradecer porque temos um sumo sacerdote que nos representa diante do Senhor de uma maneira com toda autoridade
e bondade na tua presença, Senhor. Então é em nome de Jesus que queremos pedir as tuas bênçãos sobre a vida de cada um desses que escreveu seus pedidos aí na internet, ó Deus. Tem misericórdia, há pedidos de salvação da família, Pai, muitos irmãos pedindo para que o Senhor estenda a tua graça e coloque fé no coração dos seus queridos. Tem misericórdia, Senhor, dessas famílias. Há pedidos por filhos, por netos, por sobrinhos, muitos pedidos pelo cônjuge, pelo marido, Senhor, que ainda não crê no Senhor Jesus. Tem misericórdia dessas pessoas, ó Deus, e atende a sua petição, a sua oração, ó Deus, levando salvação para os seus lares, ó Deus. Há também pedidos em relação à saúde, ó Deus. Queremos colocar diante do Senhor o José Antônio, que está internado há 110 dias por causa de Covid. Senhor, tem misericórdia da vida dele, ó Deus. Tem misericórdia de cada um desses que pediu por tratamento médico, pediu por cura, Senhor. Dá a tua graça, Pai, e levanta do leito da enfermidade a cada um, Senhor. Restaura as vidas, ó Deus. Há pessoas desanimadas na fé, há pessoas que estão afastadas do Senhor, ó Deus. Tem misericórdia, ó Deus, e também restaura a vida de cada um, ó Deus, a vida espiritual, a comunhão contigo. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor. E também, ó Pai, a pedido de restauração do relacionamento, Pai, coloca também a tua mão e dirige a vida desses noivos, ó Deus, de acordo com a tua vontade, Senhor. Ó Pai Santo, sê com cada um desses que fez pedido, Pai. Há outros ainda que fizeram pedido, que talvez não tenhamos podido ler aqui, mas em nome de Jesus, ó Pai, que a tua graça e a tua misericórdia esteja sobre a vida de cada um desses irmãos e irmãs. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus, o nosso intercessor, o nosso mediador. Amém. Amém. Graça e paz para você durante esse dia, em nome de Jesus, e até uma próxima vez.